Então vamos lá, dando continuidade aí, praticamente finalizando, depois se a gente terminar aqui o se, com o i, com o ou, de revisar a gente já vai estar apto a começar a trabalhar com funções diferentes, como PROC-V, PROC-H, com erros, e a gente vai ter que utilizar o se nesses casos também, tá? E a gente já viu um pouquinho da diferença do maior e do máximo, menor e mínimo, maior, primeiro maior, segundo maior, terceiro maior e por aí vai. E o máximo, não, é só o número máximo mesmo, certinho? Então, falando um pouquinho aí da função se, é uma função que algumas pessoas é, confundem bastante, tá? E uma dica que eu dou é quando você estiver utilizando a função se, primeira coisa, se atente ao balãozinho que está aberto. No caso aqui, ó, quando você vai inserir o se atente a esse balão aqui, porque ele consegue te dar um norte e você não vai se perder na função, tá? Outra coisa, o se ele exige às vezes, e aí você vai ver em alguns casos, que a gente vai ter que abrir dois ou mais parênteses, e aí se você estiver acompanhando o balão, você vai saber que você precisa fechar dois ou mais parênteses, tá? Então fique atento a esse balão. Muita gente ignora esse balãozinho que fica voando, não, que fica aqui pertinho, ó, de onde você está escrevendo, tá? Esse balão aqui, ele está aqui para ajudar você a saber em que lugar da função você está, ok? Ele começa dizendo aqui o seguinte, ó, verifica se uma condição foi satisfeita, então se deu certo aquela condição que você está fazendo, você vai ter um retorno verdadeiro. Caso contrário, ou seja, N possibilidades deu tudo errado, ele vai te retornar um valor falso, tá? Para trabalhar com o se, com o i, com o ou, você vai precisar fazer um teste. Lembre-se disso. A função, ela sempre vai ser dividido dessa maneira, ó. O nome da função, que é um se, ou i, ou um teste, vai se dividir em verdadeiro, certo? E vai se dividir em falso. Bom? Um teste, verdadeiro, falso. Nome da função, teste verdadeiro e falso. A estrutura básica que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui, tá? E aí a gente vai começar. Para se fazer um teste, você precisa de alguns sinais, tá? E lá em operações a gente falou um pouquinho sobre eles. Vai ser o sinal de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, tá? Diferente, que é dessa maneira aqui, certo? Diferente. O principal, o igual, que aí você vai poder comparar alguma coisa. Então, esses são os sinais aí de operações que a gente vai estar utilizando para fazer um teste. Se um texto é igual ao outro, se um número é maior do que o outro, ou menor, ou igual, ou diferente, aí vai ficar a critério seu. A vantagem é que você vai ter um teste que você vai criar da sua maneira e infinitas possibilidades aí para utilizar. No valor verdadeiro, você pode retornar um valor. Você pode colocar um texto, você pode colocar um número, você pode adicionar uma nova função, né? Você pode iniciar um outro se também, e a gente vai ver. Você pode agregar várias coisas aí no verdadeiro. E no falso é o seguinte, não deu certo, aí você vai ter uma resposta aí, você também pode fazer todas essas coisas que você fez aí no verdadeiro. Tá bom? Então vamos lá para o código. Ok? Eu vou ler a função ó, igual se. Olha lá o balãozinho. Vamos acompanhar essa primeira função aqui, nessa célula, pelo balão. Olha lá, ó, teste lógico, ponto e vírgula, depois dele, tá vendo lá escrito? Teste lógico, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Ah, tá me atrapalhando aqui, você pode subir ele, colocar onde você quer, para você poder ir lendo. Então, primeira coisa, teste lógico. Qual é o meu teste? Vamos trabalhar agora com uma condição somente, tá? Critério de aprovação do meu aluno. Se a média desse aluno for maior ou igual a 7. Olha aqui, ó. Aonde está a média?
J5. Então, estou apontando. Se o valor que estiver aqui dentro dessa célula, J5, for maior ou igual a quanto? A 7. Ponto e vírgula. Olha o balãozinho. Olha lá. Depois do teste lógico é o quê? Está escrito depois do O, ponto e vírgula. Bom, aí ele já me jogou para o lado, tá vendo? Já fiz o se, já fiz o teste, estou no valor verdadeiro. Não. Se o aluno teve uma nota maior ou igual a 7, ele foi o quê? Aprovado. Para você colocar um texto no Excel, você tem que sempre abrir aspas e fechar. É como se fosse um parêntese. Abriu, fechou. Ah, mas por que eu tenho que colocar aspas? Porque o Excel não sabe diferenciar que você quer dizer para ele um texto. Por exemplo, se eu começar a digitar aqui a, ré, ele está pensando que eu estou querendo colocar uma função. Olha lá. Maior. Ele está pensando que eu estou querendo inserir uma função. Então eu vou colocar um abre aspas e fecha. Eu gosto sempre de fazer isso, eu sempre abro e fecho. E depois eu vou dizer o que aqui dentro. Ó, aprovado. Espaço aqui que volta. Bom? Então eu estou dizendo, olha, se o valor da média for maior ou igual a 7, o meu aluno foi aprovado. Olha lá o balãozinho novamente, ó, você coloca o valor do verdadeiro, o meu aprovado, ponto e vírgula. Estou obedecendo o balão. Valor falso, agora é o que me resta, né? Se a nota não for maior ou igual a 7, é todo o resto. É 6, 5, 4. Aí eu vou colocar o quê? Ó. Reprovado. Fechei. Opa. Fechei e vou dar um Enter. No se, eu vou pedir uma atenção especial. Sempre acompanhe o que você abriu. Se você abriu um parêntese, feche um. Se você abriu 2, 3, 4, feche os 2, 3 e 4. Acompanhando o balãozinho, não tem erro. Ó, enquanto eu não fechar, o balão não some. Ele está me dizendo, olha, você já está no teste no falso. Falta o que só? Fechar o balão com parêntese. Olha lá. Fechar a função, né? Olha lá. Funcionando maravilhosamente bem. Certinho? Então aqui eu estou fazendo um teste. Veja que eu posso também aninhar. Vou fazer aqui de uma forma aninhada. Olha só. Igual se meu teste lógico é o quê? Olha só, a média. Aí eu vou dar um tab, ele abriu, olha, não estou mais no se, agora eu estou dentro do média. Olha lá, tá vendo? Onde é que eu estou? No média. Número 1. Vou fazer uma média aqui, ó, dessas 4 linhas. Coloquei os números, o que eu preciso fazer para finalizar? Fechar. Pronto, ainda estou dentro do teste lógico, eu só estou dizendo para o Excel, ó, se a média desses números, se a média dos 4 bimestres for maior ou igual a 7. E aí, para terminar o teste lógico, eu estou nele ainda, ó, ponto e vírgula. Tá vendo que eu fiz um teste aqui, ó? Se a média for maior ou igual a 7. Ó, aprovado. Fechei, coloco ponto e vírgula. Reprovado. Só não esquecer. Aí, a gente fecha. Tá vendo? Abri um parêntese. Abri 2. Fechei um. Fechei 2. Dei um Enter. Tá funcionando a nossa função. Certinho? Então, você pode testar condições. Você pode fazer aqui, ó, igual se, novamente, a média for maior ou igual a 7. Só para revisar e você poder gravar. Certinho? Puxei, tá valendo. Bom? Na próxima aula a gente vai estar fazendo um se já aninhado. Um se com i. E na próxima aula a gente vai trabalhar também com o ou. Tá? Provavelmente na próxima a gente já finalize esse módulo, se com i, se com ou e cifrão. Bom? Então, se é uma função de teste lógico onde a gente consegue obter um resultado. Eu poderia muito bem aqui no aprovado
colocar aqui o seguinte, ó, se foi aprovado, pessoal, para finalizar, máxima, se foi aprovado, qual é a máxima nota desse aluno? Se foi reprovado, eu ainda posso botar assim, ó. Não vou concatenar aqui não, porque a gente vai passar por essa aula ainda. Então tá lá. O aluno que foi aprovado, eu estou exibindo o resultado como a maior nota dele. Se o aluno que foi aprovado, se ele foi reprovado, apenas o nome aqui, ó, reprovado. Ok?